Quem é Deus? O que é Deus? Eu, como a grande maioria das pessoas, nós crescemos acreditando, né? Por causa que é uma coisa que as religiões passam pra gente, né? Que Deus é um velhinho barbudo lá que fica julgando as pessoas e condenando se vai pro céu, se vai pro inferno e acabou, né? E pelo menos eu cresci com essa ideia. Mas depois de muito buscar e tal, né? É uma coisa que eu falo no meu livro aí também. Falar nisso, quem quiser adquirir o livro, só entrar em contato, tá? Então Deus, com o tempo de busca aí, eu pude compreender que Deus, na verdade, ele não pode ser explicado de forma racional. Depois que você sente Deus, que você e Deus, vamos dizer que ocorre a fusão do eu pessoa com eu amor incondicional, que é o eu Deus, né? Você realmente compreende o que é Deus. Porque se você tentar explicar Deus de forma racional, você vai chegar até um certo ponto, você vai ver que você se limita. Tentar explicar Deus, na verdade, a gente está limitando Deus. Porque a nossa mente ela é limitada e Deus é ilimitado. É como você tentar explicar como que é a cor verde, por exemplo, para um cego. Não tem como explicar isso. Mas vamos fazer uma brincadeirinha aqui sobre Deus. Vamos tentar explicar Deus de forma racional. Vamos dizer que Deus é o serzinho lá que criou tudo. Ok, então ele existe em algum ponto, não se sabe como. E num belo dia ele falou, vou criar tudo que existe. Criou. Certo? Beleza. Aí você fala, Deus é essa consciência única, é a primeira consciência. É o ser único que veio em primeiro lugar e criou tudo. Ele é amor, ele é tudo. Beleza. Mas se Deus ele é único, ele é o primeiro, estou colocando nessas palavras, tá? Estou usando essas palavras mais simplistas, para ficar bem claro. Quem veio antes de Deus? O que veio antes de Deus? Porque se ele existe, precisa existir alguma outra coisa antes. De onde ele veio? Quem criou Deus? Já parou para pensar nisso? Aí você pensa, nossa, é verdade, né? Então tem outro Deus. Tem o Pai de Deus. Tem a Mãe de Deus. Aí você começa a pensar nisso, nessa possibilidade. Tá, tem o Pai e a Mãe de Deus, então. Então tem o Deus que criou Deus. Beleza, nossa, nunca tinha pensado nisso. Caramba, então tem um Deus antes de Deus. Legal. Aí você pensa, mas quem criou Deus que criou Deus? O que eu quero com essa conversa? Essa brincadeira? Que você desmistifique, quebre as crenças que você vem alimentando há tanto tempo. Não quero que você fique perturbado, eu quero que você fique em paz, na verdade, com alguns conceitos, algumas ideias. Tem gente que cria até guerra com relação a isso, né? Brigas. Mas aí você pergunta, quem criou Deus, que criou Deus, que criou Deus, que criou Deus, que... Você vai ver que não tem fim. Por isso que não tem como explicar Deus através da mente, das palavras, dessa mente racional. A gente acha que sabe alguma coisa, não é? Mas a gente não sabe de nada, de nada, de nada. Você não sabe nem o que você está fazendo aqui, para que você está aqui, o porquê. Ninguém sabe. E não tem o que saber mesmo. Porque é a mente querendo entender as coisas, querendo saber das coisas.
Então, quem criou Deus, quem criou Deus, quem criou Deus? Deus é uma energia primordial, ele é um paradoxo. Ele não tem início e não tem fim. Onde começa Deus? Onde termina Deus? Não tem explicação. Parece algo mágico, né? Porque para uma coisa iniciar, ela precisa, para ela ter um começo, ela precisa surgir de algo, de alguma coisa. Então Deus, ele não tem início, não tem fim, essa energia. Você percebe a beleza que tem nisso? O poder que tem nisso? É até difícil a gente tentar... A gente tenta entender, mas não tem como. É impossível. Então Deus... Aí você entende, nossa... Aí você começa a entender assim, o porquê que eu falo assim, que Deus é tudo e todo, o todo. Tudo é Deus. Deus, ele, essa energia, ela está em todo lugar. Ela é tudo. Ela é. Não sei se você já ouviu falar sobre eu sou. Sou. Deus é eu sou. Deus é sou. Quando Jesus falava, eu sou o caminho. Não é ele, Jesus, pessoa. É eu sou, eu. Eu é Deus. Deus é amor incondicional. Deus é essa energia. Deus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é símbolo do quê? Amor incondicional. É uma expressão também divina. Deus se expressa de infinitas formas. Através de você, através de tudo que você está vendo aí, tudo ao seu redor, tudo que está no universo, os conceitos de multiverso, enfim. Nesse universo e outros universos podem ter diversos outros seres que a gente não tem nem ideia. Por que Deus precisa se limitar só ao que você conhece? Então Deus é essa infinidade de expressões. Deus não se limita. E você, quando a gente tenta explicar Deus, ou entender Deus através da mente, a gente limita Deus. A gente limita o ser inexplicável que é Deus. Simples, né? Fácil de entender. Ah, então quem é Deus, caramba, né? O que é Deus, afinal? A parte, falando, tentando explicar Deus de forma racional, é isso, não tem como. Tá? É o máximo que você vai chegar ali. Colocar algumas qualidades para Deus. Você pode falar Deus é bom, Deus é mal, Deus é tudo. Mas, novamente, Deus, nas suas expressões, né? Vamos supor, eu como Renato, sou uma expressão divina. Sou um Deus aí, com as minhas limitações. Mas Deus, ele se permite se expressar dentro aqui, dando exemplo, né? Na vida aqui na Terra. Como de forma limitada, tendo a opção de fazer coisas boas ou coisas ruins. Então, Deus, em essência, ele não é bom e nem ruim. Deus é. Isso também é um conceito meio complicado de entender. Dentro do amor incondicional não tem bom e ruim. Só tem o que é. O que é bom e ruim é um conceito que a gente cria. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, eu tenho a opção de fazer bem ou mal. E dentro das leis aqui universais, se eu fizer coisas boas, eu vou colher coisas boas futuramente. Se eu fizer coisas ruins, eu crio karma e vou colher coisas ruins. Então, para entender Deus realmente, você tem que fazer esse trabalho de busca interior. E meditar, procurar silenciar aí, ficar quietinho, se ouvir, pedir para Deus te guiar, para que você conheça Ele em verdade, para que você se conheça em verdade. Você está achando que você é simplesmente um eu, uma pessoa com um corpo, um nome, com uma história de vida,
planos para o futuro. Você tem toda uma criação aí que faz parte da identidade. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo uma identidade. E a gente, por não crescer conectado com Deus, assim, né? A gente não ter uma educação assim emocional, espiritual, que nos ajude, né, a crescer em fusão com Deus. Então a gente cresce acreditando nessa identidade, que a gente chama de identidade egóica. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas muitas vezes ela cresce perdida e cria problemas, cria sofrimento. Então, o conhecer Deus é ir além dessa identidade, permitir que essa identidade é você entregar essa identidade para Deus. Fala, Deus, o que é você? Quero sentir. Eu me sinto perdido. Eu sinto que eu estou buscando paz. Estou com vazio existencial. Eu acho que chegou a hora que eu quero me conhecer em verdade. Chegou a hora de eu me entregar. Aí tem todo o processo de busca espiritual que a gente vai trabalhando. É uma coisa que eu falo no livro, né? Quer dizer, é o foco principal. E é uma coisa que a gente vai trabalhando aqui, né? E que é o foco principal também do meu trabalho como terapeuta holístico, terapeuta espiritual, né? E aí dentro do processo que você vai permitir que essa fusão ocorra, você essência, você pessoa e você essência, você Deus. Aí que ocorre o despertar, que você compreende que você não era quem você achava que era. Que você, na realidade, né, em essência, você é amor incondicional. Você já é a paz e o amor que você tanto busca. Mas no processo da vida você se perdeu. E é muito difícil voltar, porque é muito difícil, por isso que tem todo um processo de busca espiritual, de despertar. O processo de iluminação, ele não é lindo e maravilhoso, ele é um processo de desconstrução do que você achava que você era para o que você realmente é. E é aí que você conhece Deus. E Deus é silêncio, Deus se faz no silêncio, não é um silêncio criado pela mente, é um silêncio além do silêncio. Aí que vem esse sentimento, a mente cessa, os pensamentos ficam mais tranquilos, a percepção para com a vida muda, enfim. É tudo que eu já venho falando aí nos vídeos. Se eu for falar mais aqui vai dar mais de 1 hora. Mas está bem relatado aí no livro e nos vídeos que eu venho fazendo aí, tirando a dúvida do pessoal. Tá ok? Então Deus não tem como ser explicado mentalmente e Deus é através do sentir. Peça para Deus se mostrar para você, porque só através do coração, do amor, que você vai conhecer Deus em verdade.